Então, pessoal, na aula passada, nós vimos... vocês conseguem observar a minha tela? Parece que alguém entrou lá agora. Deixa eu voltar lá. Alguém pode só escrever no chat aí se está conseguindo ver minhas aulas, ou falar no microfone até um pouco melhor. Sim. Tá dando para ver. Muito obrigado. Então, nós vimos semana passada toda sobre nossa constituição gênica, né? Nós falamos um pouco sobre o que é um DNA, como funciona, tudo tal, sobre heterocromatinas, né? Falamos tudo isso aí, né? Iocromatinas, né? Falamos sobre os cromossomos, qual é a distribuição dos cromossomos, como somos, né? Como esses cromossomos são repassados, né? E aí, a nossa aula de hoje, nós começamos aqui com a história de cromossomos de eucariontes, né? Bom, e aí a gente precisa de falar um pouco sobre divisão celular, certo? A primeira coisa que a gente precisa de falar sobre divisão celular é quando é que uma célula se divide, né? Qual é o sentido que faz uma célula se dividir? Bom, para uma célula se dividir, alguma coisa está acontecendo. Ou eu estou no início da formação de um novo ser, e essa divisão celular, então, ela é muito intensa, né? Essas células começam a se dividir com muita força, né? Principalmente aquelas células totipotentes, né? Que podem se transformar em outras células. Então, é uma divisão muito grande no início da formação de um novo ser. Mas depois que você está adulto, são pouquíssimas, vamos falar assim, pouquíssimos órgãos ou tecidos que fazem essa divisão celular, a não ser que haja um evento externo. Um exemplo, se você não se machucar, sua pele, por exemplo, não vai ficar fazendo divisão celular à toa, a não ser à medida que você vai, né, escamando, perdendo células, ou mesmo através de um corte, aí ela vai só repondo aquelas células ali, certo? Quando você vai para a academia, você começa a malhar, aí você vê o aumento muscular, né, você começa, né, a ter um tônus muscular melhor, tanto as meninas quanto os meninos, né? Não significa que você está fazendo divisão celular. Ali é um aumento da célula, né? A célula só cresce de tamanho, não aumento do número, certo? Células nervosas, até pouco tempo atrás, a biologia ela era muito efetiva em dizer que as células nervosas elas não se dividiam, né? De 2015 para cá descobriu-se que as células nervosas elas se dividem, mas em casos específicos e nem sempre isso ocorre, tá bom? Então, não é todo momento que você tem divisão de células, vamos falar assim, de células nervosas, né? Aí a gente vai lá para o tecido hematopoético, né? No caso do sangue, você tem formação de células a todo momento. Essas sim precisam se dividir a todo momento, né? Para formação principalmente de hemácias, né? E também as células da nossa defesa. Então, essas células, a gente tem um número muito grande de divisão celular aí nesse caso, tá? Então, a gente tem sim, esse é um dos órgãos que está sempre promovendo divisão celular, quer que seja lá no baço, quer que seja lá na medula óssea. Então, a gente está fazendo muita divisão celular ali. Células do fígado, hepatócitos, elas tendem a se dividir, principalmente quando você faz consumos exagerados de álcool, alguma coisa assim, e aí a morte de células, ou de outros, vamos falar assim, de outras substâncias que acabam matando os hepatócitos. Então, o fígado é um órgão que ele consegue se regenerar e também aumentar o número de células, tá? Então, é um dos órgãos que a todo momento está fazendo células, né? Célula do trato respiratório, dificilmente fazem divisão celular. Mas existe um outro lugar em você que a todo momento também você está formando novas células, certo? Isso, né, principalmente o que a gente vai falar aqui, não significa, né, mais basicamente, vamos falar assim, nos homens, tá? Que são as células das nossas gônadas, né? Principalmente as células que vão formar os nossos espermatozoides. A gente vai ver que nas meninas, essas células, elas não entram em divisão celular agora, depois na fase adulta, certo? Então, ela para a divisão celular, não há divisão celular
né, nos ovários das meninas depois da fase adulta. Calma que a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Mas nos meninos, nós estamos sempre fazendo divisão celular para a formação dos espermatozoides, tá certo? A esse sim a gente está todo momento produzindo, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Bom, então, existem alguns eventos muito importantes que desencadeiam a divisão celular, né? E essa divisão celular, ela é dividida em duas formas. Uma é a mitose, né? E essa mitose a gente já está cansado de saber, a gente já viu lá na biologia celular, né, com o professor Leonardo Albuquerque. Essa mitose, ela ocorre principalmente quando eu preciso formar duas novas células, e essas duas novas células são exatamente iguais à célula que originou ela. Todos os órgãos fazem, né, ou têm propriedade para fazer mitose, ok? Ah, esqueci de dizer também, né? Tecido ósseo também, ele a todo momento está fazendo divisão celular, tá? O tecido ósseo faz muito divisão celular. Nós temos os osteoblastos lá, osteoclastos, todo momento ele está fazendo divisão celular também, tá bom? A mitose, então, é feita por todos os tecidos, né, que a gente conhece em qualquer, né, qualquer organismo aí que a gente for pensar, né, faz a divisão celular da mitose. Mas a meiose é um número muito pequeno de células que estão, né, especializadas na sua divisão celular, tá certo? No caso de humanos, de mamíferos, vamos dizer assim, né, apenas as células no caso aí, dos testículos, né, ou células dos ovários femininos que são capazes de fazer meiose. Todas as outras divisões são feitas através da mitose, ok? E aí nós vamos ver também ainda, nessa mesma aula, a formação de gametas em animais e a formação de gametas vegetais, que tem muito a ver com essa meiose e essa mitose aí da gente, que a gente vai falar. Bom, então essa fotinha a gente trouxe lá da aula passada, a gente já viu, isso é um cromossomo, e esse aí é um cromossomo antes mesmo de iniciar a sua divisão celular, né? Então, antes mesmo de iniciar a sua divisão celular, ele é dessa forma, lógico que aqui ele já está espiralado, lógico que ele já está condensado, vamos falar assim, né? Já houve a condensação, tá certo? Mas aqui é uma foto antes de haver a multiplicação do DNA aí, né? A divisão, a duplicação desse DNA para início de uma divisão celular, certo? Então, note que as cromátides aqui, elas estão simples, elas não existem as cromátides irmãs que deveria estar aqui para que esse cromossomo pudesse dividir, tá? Então, isso é um momento antes. Quando é que a gente tira essa foto aí? A gente tira essa foto aí no início, né, da divisão celular lá, né? Na intérfase ainda, na fase ainda onde vai começar essa divisão celular, tá bom? Bom, e aí a mitose, ela é dividida em 4 principais fases, né? Muita gente acha que essas fases funcionam assim. Inicia-se a prófase, aí para, depois começa a ser metáfase, aí para, aí depois começa a ser anáfase, a célula para, e depois a telófase, a célula para. Não. Isso é dinâmica, não vai parando, não, ela vai continuando, tá certo? Essa divisão ela vai acontecendo naturalmente, né, aí ao longo do tempo. A gente, né, a biologia divide essas fases aí em 4 partes, né, para facilitar o entendimento do que está ocorrendo. Mas muitas dessas coisas que estão ocorrendo, por exemplo, na prófase, lá no finalzinho da prófase, também está acontecendo no início da metáfase, porque não há uma divisão histórica de falar, ó, a partir daqui é prófase, a partir de cá é metáfase. Não existe isso, isso é dinâmico, tá? Bom, então, antes da célula começar a se dividir, ela precisa principalmente fazer o quê? Bom, vamos imaginar, a célula vai começar a divisão. Ela precisa de aumentar o número de organelas citoplasmáticas, porque, afinal de contas, né, aquelas organelas que ela tem vai ter que dar origem a 2 novas células, então ela precisa de aumentar o número de organelas citoplasmáticas. Há uma síntese muito forte de proteínas, essas proteínas, em diversas situações, a gente vai precisar delas, tá certo? E de gorduras também.
nós vamos precisar de proteínas para a formação daquelas fibras do fuso, aqueles microtúbulos lá que são formados pelos centríolos, são microtúbulos de proteína, eu preciso dessas proteínas para poder fazer essa divisão celular. Além disso, eu preciso também de ter proteínas disponíveis junto com gorduras, né, para a formação tanto da carioteca, que é aquela membrana que circula o núcleo, quanto a membrana plasmática que circula toda a célula. Então, eu preciso aumentar isso, eu preciso dessa síntese, e também eu preciso de proteínas para a formação de novos organelos. Então, a síntese de proteína, de gorduras principalmente, de lipídios, lógico, tem síntese de carboidratos aí, nesse caso, né? Cuidado com essa síntese de carboidrato, né? Tem quebra de carboidratos, vamos falar assim, né? Que a gente... que a célula vai precisar para poder iniciar a sua divisão celular, né? Além disso, o material genético está lá no núcleo todo solto. Eu preciso falar, dar um aviso para esses caras, falar assim, olha, nós vamos começar uma divisão celular aqui. Todo mundo recolhe aí suas partes aí, para a gente dividir certinho, tá certo? É mais ou menos como a gente está naquela bagunça lá de casa e minha mãe chegar e falar assim, ó, arruma as malas aí que nós vamos viajar. Então você começa a juntar as coisas todas, não é assim? A célula, da mesma forma, ela começa a juntar suas coisas para poder, né, fazer sua divisão celular. Então, nesse momento aqui também, tem 3 divisões na intérfase, que é chamada de gap 1, síntese e gap 2, tá certo? Que são momentos dentro da intérfase que estão relacionados com a formação de proteínas, né, para a formação das fibras do fuso, que tem a ver também com formação de proteínas, né, principalmente de nucleossomos, para poder enrolar o DNA, tá certo? A síntese de divisão do celular, do material genético, né, do DNA, para ele se duplicar, para começar a sua divisão celular, isso tudo acontece na intérfase, tá certo? Existe um tempo para a intérfase? Existe. Normalmente, essa intérfase ela dura aproximadamente aí 25, 26 horas, tá? Acho que a síntese, ela leva 23 horas para ficar pronta. E aí o gap 1 e o gap 2, cada um mais ou menos 1 a 2 horas aproximadamente, tá? Então, existe aí uma história de que até 26, 28 horas é possível que a célula esteja fazendo toda essa parte de intérfase aí. E aí a gente inicia a prófase. Lógico, dá para você notar, né, da intérfase para a prófase uma diferença muito grande, porque você começa a observar aqui que os cromossomos já estão completamente condensados, né? Aquela bagunça que estava toda lá antes, já se condensou tudo aqui, tá bom? Bom, então notem aqui, esse aqui são os cromossomos, ele ainda está, né, um pouco desarranjado, eles ainda não foram, né, não iniciaram sua caminhada até o centro celular, né? Mas note que, por exemplo, que a membrana plasmática ela já se desfez, né? Essa membrana ela é desfeita. Uma dos responsáveis por desfazer essa membrana plasmática são algumas fibras dentro da célula. Então, aqui dá para você notar essas fibras meio rosáceas aqui, ó, que cliva a membrana, né, do núcleo celular, carioteca, cliva ela para poder fazer com que esse material seja, então, aberto para poder iniciar a divisão celular. Então, na prófase, a gente vai, né, observar exatamente isso, esse condensamento do DNA. Lógico, aqui também você já começa a, né, ter a célula, ela começa a escolher em 2 locais, que são os polos, onde vai haver a formação das fibras do fuso. Quem faz esses polos? São os centríolos. Então, a célula tem alguns centríolos, esses centríolos eles migram, né, para os polos da célula, e aí eles começam, a partir desses centríolos, a sintetizar e organizar algumas fibras que irão partir. E essas fibras são importantes. Algumas fibras irão partir para se ligar à membrana plasmática para o lado de dentro, de forma que fosse puxar ela para ela invaginar e haver a divisão celular. Algumas dessas fibras vão ligar na carioteca para poder clivar essa carioteca, e algumas dessas fibras vão ligar nos cromossomos para poder puxar eles para cada um desses polos aí, tá bom?
E aí, assim que a prófase é iniciada e termina, né? Ela continua isso aí em forma contínua, entra-se na metáfase, que é qual é a principal situação da metáfase? Quando eu consigo observar uma placa equatorial, onde eu consigo observar que os meus cromossomos foram todos para o centro da célula, formando meio que uma placa, uma linha de equador ali na célula, onde eu contenho todos os meus cromossomos ali, e a partir dali, esses cromossomos, então, vão ter suas cromátides divididas, tá certo? Então, essa é a principal situação da mitose. Na mitose, eu tenho a separação das cromátides irmãs. Que são cromátides? São aquelas duas perninhas que o cromossomo tem, né? E elas vão se dividir, né? Essas perninhas, elas são cópias fiéis da outra perna, tá certo? Então, como elas são cópias fiéis, na hora que, dividir, né, que a célula for dividida, eu vou formar uma segunda célula, só que exatamente igual à primeira, tá? Então, aqui dá para a gente observar já as fibras do fuso ligadas aos nossos cromossomos aqui, né? E aí, na metáfase vai haver, então, vai começar a separação, vamos falar assim, vai iniciar a separação das cromátides irmãs. Na anáfase, essa separação já está muito mais evidenciada, né? Então, eu consigo observar a separação das cromátides irmãs. Então, esse aqui é uma cromátide, que seria a perninha de um cromossomo, com a outra perninha do outro cromossomo aqui, ó. Houve uma separação entre elas, né? E aí cada uma delas vão migrar para o seu lado da fibra do fuso, né? E no final, na telófase, o que a gente vai, né, concluir aí? A migração total das cromátides, né, dos cromossomos para cada um dos polos da célula, né? E inicia-se, então, nesse caso, na telófase, depois que eles já chegam lá no finalzinho, inicia-se a invaginação da membrana plasmática, né? Também guiada pelas as fibras de fuso. Então, aqui a gente já consegue ver uma citocinese, que é quando essas fibras de fuso elas já começam a invaginar essa membrana plasmática, dividir ela, e aí a formação de duas células, tá certo? Então, aqui é uma citocinese, né, de uma célula já terminada, né, feita sua divisão celular. Note que essa aqui é a célula velha, essa aqui é a célula que foi formada nova, tá certo? Então, ela está começando, ela vai ficar depois desse modelo aqui, né, dessa forma aqui. Então, aqui é uma célula já em divisão celular, já terminando a sua citocinese. Aqui uma fotografia muito interessante, com várias, vou falar assim, várias fases de divisão celular, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma citocinese, que já está bem terminada aqui com duas células. Eu tenho aqui uma metáfase, né? Um finalzinho de prófase, início de metáfase aqui. Aqui já uma citocinese bem adiantada, tá certo? Aqui uma célula em prófase ainda, tá? E por que que eu sei? Aqui, ó, no finalzinho da telófase, legal. E por que que eu sei que isso aqui é uma célula animal e não é uma célula vegetal? Porque aqui eu consigo perceber que a invaginação, ó, ela está ocorrendo de fora para dentro. Então, se a invaginação está acontecendo de fora para dentro, significa que é uma célula animal. Se ela tivesse acontecendo de dentro para fora, através de um vacúolo, aí eu concluo que isso é uma divisão através de uma divisão celular de uma parte vegetal, por causa da parede, né, parede celular, e ela atrapalha a fazer essa invaginação, então essa invaginação é feita de dentro para fora. Aqui um pouco mais evidenciado, um pouco até mais bonito essa foto, dá para vocês observarem, esse é um tipo de coloração que ele colore apenas as fibras do fuso mitótico e os DNAs, né? Ele consegue colorir o DNA de azul e as fibras aí dessa cor bem, bem característica, em cor de fogo, né? Então, onde você está vendo esse centro aqui, ó, que é o centro de formação das fibras de fuso, lá no centro centro de formação, você vai ter quem? Centríolos, né? Então, notem que você vê que, né, dá para vocês notarem aqui, que há microtúbulos indo para todos os lados da célula, né? Para poder fazer
a divisão celular, né? Mas uma coisa, quanto mais forte você vê que a cor, quanto mais amarelado, significa mais intensa a atividade nesse ponto. Então, vocês notem que a atividade mais intensa, lógico, das fibras é em cima dos cromossomos, né? E aí, na outra parte das células, ela é um pouco mais, não tão forte, assim, porque não precisa de tanta, né, vamos falar assim, de tanta força nesse momento. A partir do momento que você consegue dividir os cromossomos, aí sim as fibras ficam mais fortes, né, nas outras partes, e aí acontece a divisão celular. E aqui, de novo, uma célula animal, porque essa divisão está acontecendo de fora para dentro, a invaginação está acontecendo de fora para dentro. Então, a célula animal. Esse aqui é só um esqueminha para a gente entender como é que funcionam esses microtúbulos aí, né? Então, aqui eu teria o centro organizador de microtúbulos, os microtúbulos astrais, né? Que são aqueles microtúbulos que vão se ligar principalmente às fibras, desculpa, às membranas plasmáticas, né? Eu tenho aqui os microtúbulos polares, que vão, né, ajudar os cromossomos a se endireitarem no centro da célula ali para iniciar a divisão. E os microtúbulos cinetocóricos, que são aqueles que ligam lá no cinetocóreo, ou no centrômero do meu DNA, para poder puxar ele para cada uma das cromátides dos seus lados, né? O professor, eu sempre confundo. Qual que é a diferença mesmo do cinetocoro qual que é o nome do outro lá? É centrômero? Não, o centrômero é uma região do meu cromossomo, tá certo? Onde essas cromátides, elas vamos falar assim, elas se ligam, né? Então, uma perninha da cromátide aqui, da outra perninha aqui, ela se liga onde? No centrômero. O cinetocoro é uma região onde ele tem afinidade com os microtúbulos para poder ligar esse microtúbulo. Aí faz uma ligação muito forte, é uma ligação de ponto de hidrogênio, uma ligação extremamente forte, para que ele possa segurar quando for puxar na hora da divisão celular. Tá, beleza, entendi. Certinho? Pessoal, qualquer dúvida, pode parar, eu paro na hora e a gente tira a dúvida, tá? Não deixa, né, desligar aqui sem ficar com a dúvida. Sempre vocês tiram a dúvida na hora que vocês quiserem, tá? Pessoal, e aqui um esqueminha da mitose acontecendo em plantas, né? Em uma célula vegetal. Então, não tem diferença alguma, né, entre as fases, entre a entéfase, entre a prófase, entre a metástase. Vocês podem notar que é exatamente igual, né? A anáfase. Aqui é que é interessante na telófase, que você já começa a observar aqui no meio, aqui, ó, a formação do vacúolo para haver a divisão celular, né, a citocinese, em uma célula de parede celular. Então, ela tem que começar de dentro para fora. Ok? E a meiose? Né? Quais são as características que diferem a meiose da mitose? Bom, no caso da meiose, algumas coisas são muito específicas dela. Primeiro, só vai acontecer meiose em célula reprodutiva, ou célula que está, né, preparando para se reproduzir. Ok? Então, a meiose só ocorre em células reprodutivas. No caso de mamíferos, né, vai acontecer lá nos testículos, né, principalmente, mamíferos e aves também, né, vamos falar assim. Peixes, esse negócio é um pouco diferente, tá? Quando a gente vai falando de sexo lá, peixe é complicado. Peixe tem uns negócios aí meio doidos aí que depois vocês vão ver, entendeu? Tem uns peixes aí que a determinação de cromossomo deles é um pouco diferente. Tem peixe que tem cromossomo diferente, por exemplo, número de cromossomo diferente para fêmea e para macho. É meio louco. Mas se a gente pegar ali, ó, dos anfíbios para frente, todo mundo vai ter isso aí, tá certo? E alguns insetos também. Então, somente vai acontecer em células das gônadas, ou seja, em células reprodutivas, tá certo? E, segunda coisa, diferente da mitose, que é no final eu vou ter duas células, né, com o mesmo número de cromossomos e uma cópia fiel da outra, na meiose elas não são cópias fiéis,
tá certo? A gente vai ver que elas não são totalmente, né, iguais. E uma única célula dá origem a 4 novas células, com a metade do número de cromossomos. Então, na espécie humana, como a gente tem, né, a gente sabe, a gente tem 46 cromossomos. Se fosse na mitose, eu vou formar 2 novas células, cada uma com 46 cromossomos. Mas na meiose, eu vou formar 4 células e cada uma com 23 cromossomos, a metade do número de cromossomos que a gente tinha antes, tá certo? Então, essa é a principal característica entre a meiose e a mitose. E existe uma outra coisa que acontece na meiose que não acontece na mitose, que é a divisão da prófase em 5 etapas diferentes, tá certo? Que deixa essa meiose um pouco mais única. Então, só para a gente imaginar, antes lá, na parte de intérfase, não há diferença, tá? A intérfase da meiose e a intérfase da mitose é a mesma coisa, tá certo? Não há diferença nelas, tá? O que vai diferir aqui vai ser que a meiose, além disso, a gente vai ver, né? Nós vamos precisar de mais fases, tá certo? Mas, no final das contas, a ideia da divisão celular da meiose e da mitose é muito parecida, tá? Então, no início da meiose, a meiose a gente vai ter que dividir ela também em 2 partes, porque as células, elas não dividem automaticamente em 4, né? Primeiro ela divide em 2, e depois que ela divide em 2, ela vai, essas 2 continua a divisão celular e forma-se mais, né, mais 2 células, formando um total de 4 células, tá certo? O início, que é a prófase, ela é dividida, então, em 5 fasezinhas, chamada leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E essa divisão ela é necessária porque os cromossomos, eles têm uma, vou falar assim, eles têm um comportamento diferente do que é da mitose, tá certo? Lá na mitose, vamos lembrar, na hora que termina a prófase e a gente caminha para a metáfase, os cromossomos, eles se migram para a placa equatorial da célula, fica ali naquela placa, aguardando que as fibras de fuso façam a divisão das cromátides irmãs. E uma coisa interessante na mitose, que até hoje a biologia não consegue explicar, é por que na mitose os cromossomos eles ficam todos em linha. Tá certo? Isso não acontece na meiose. Na meiose, eles não ficam em linha. Então, não sei se vocês não vão conseguir, acho que enxergar, né, o meu videozinho agora, tá? Mas na hora que vocês assistirem lá, vai aparecer, porque está gravando aqui, então quando vocês assistem depois no YouTube, me aparece lá fazendo. Então, na mitose, se você olhar, os cromossomos estão todos em linha. Eles não estão um na frente do outro. Mas na meiose, esses caras não ficam em linhas totalmente, não. Eles ficam em linhas 2 a 2, como se fossem filas de 2 em 2. Imagina quando você estava lá na escolinha, lá, né? Lá no jardim lá de infância, lá, né? E aí a tia mandava vocês fazerem uma fila única. Então misturava meninos e meninas lá, vamos falar assim, e fazia uma fila única lá, né? Só que aí tinha vezes na minha escola tinha muito isso. A escola, a tia mandava fazer a fila dos meninos e a fila das meninas. E tinha que ser do menor até o maior, né? Então, na meiose, a mitose seria essa, fazer uma fila única, todo mundo, né, um atrás do outro. Mas na meiose, seria exatamente a fila de meninos e meninas, tá certo? Colocava um de um lado, outro do outro, e eles ficam bem pares. A biologia até hoje não sabe explicar por que isso acontece. Qual é a informação genética que é passada para que esses cromossomos fiquem dessa forma, tá? E aí, isso é muito importante, porque esse emparelhamento dos cromossomos homólogos vai me dar uma coisa importante. Eles acabam se entrelaçando as suas cromátides, as cromátides de um cromossomo misturam-se com as cromátides de outro cromossomo pelo fato de estarem um sempre de frente ao outro. E aí há uma troca dessas cromátides. Essas cromátides, elas se clivam e trocam material genético de uma com a outra. Isso aí, vocês já sabem o nome disso, né? Você já está cansado de saber. Chama-se crossover, que só a meiose faz. Mas a explicação de por que esses caras fazem isso, até hoje a gente não tem, tá? Por que esses cromossomos homólogos eles ficam de frente ao outro? Por que eles trocam esse material genético?
Mas a gente sabe que é graças a isso que a nossa disciplina existe, que é a genética. Porque é através disso aí que há a variabilidade genética, tá certo? Essa troca de material genético faz com que você seja único, né? E seu pai não tenha mais capacidade, nem sua mãe tem capacidade de fazer uma pessoa exatamente igual a você. Porque esses eventos, a gente não consegue prever aonde vai ter essa quebra. Essa quebra pode ser só de uma pontinha da cromátide, pode ser uma cromátide quase inteira, pode nem acontecer essa quebra, tá certo? Então não há explicação aonde vai acontecer, quando vai acontecer, tá certo? É uma coisa meio louca, né? E aonde isso acontece? Lá no paquítano. Então, nessas fases que a gente vai ver, leptótano, zigótano, paquítano, é exatamente os cromossomos indo para o meio da célula e ficando emparelhados aí, né, um de frente para o outro. A gente vai ver isso no leptótano, no zigótano está um pouco mais evidenciado. No paquítano acontece esse crossing over, que é essa troca de material genético. No diplótano, né, ocorre, então, a separação, né, vamos falar assim, esses cromossomos, depois que eles trocaram as suas perninhas aí, né, suas cromátides, eles voltam a ficar um disposto na frente do outro, ainda não é a separação dos cromossomos homólogos aí, tá? A separação dos cromossomos homólogos só vai acontecer no final da metáfise, início da anáfise, tá certo? E a diacinese, que primeiro eles vão lá, ficam um de frente para o outro, depois eles voltam à posição normal de novo, tá? Na metáfase, esses caras vão estar, então, lá no polo equatorial da célula, no meio da célula. Na anáfase, vai acontecer a separação, não das cromátides, mas dos cromossomos homólogos. Esses cromossomos eles vão se dividir, né? Eles vão se separar, né? E na telófase, é a formação, então, é o finalzinho da formação de duas células, tá? Aqui eu já tenho a divisão, né, no número de cromossomos, tá? Já tem a redução. Por isso que a gente fala que a meiose, a primeira parte da meiose, ela é chamada de reducional. Porque aqui, por exemplo, se um cromossomo era 46 aqui, né, no início, no final aqui, eu vou formar duas células com 23 cromossomos cada uma. Mas os meus cromossomos estão todos ainda com suas cromátides. Essas cromátides ainda não foram separadas. Só foi separados os cromossomos homólogos. Aí eu entro na segunda fase da meiose, que é exatamente igual à mitose. Essa aqui não tem nada diferente da mitose, tá certo? Os cromossomos, eles voltam a migrar para os polos equatoriais das células, e aí há a separação agora não mais dos cromossomos homólogos, mas sim das cromátides. Aquelas perninhas, então, vão se separar, cada uma vai para o lado, né, da célula, e aí no final, lá na nave da telófase, né, vai ter a formação de 4 novas células, né? Cada célula com a metade do cromossomo que foi originada de uma única célula, certinho? É um pouco extenso isso aí, mas são coisas que vocês já estão acostumados, já escutaram essa história aí, né? Então, aqui é um esqueminha interessante para vocês, para a gente ilustrar como é que funciona, tá? Deixa eu só passar isso aqui para vocês aqui, deixa eu só voltar aqui minha opção. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. E aí a gente vai parando. Então, aqui, ó, a primeira... Opa, foi mais rápido que eu, desculpa, pessoal. Peraí, eu vou voltar aqui. Bom, então, pessoal, aqui dá para vocês notarem que a célula ela já está, né, fazendo a sua condensação do DNA. Deixa eu só baixar isso aqui. Então, ela está vendo a condensação do DNA, né? Esses DNAs, então, é isso aqui, ó, é essa parte aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Olha, não há explicação por que esses caras ficam um de frente para o outro. Até hoje a biologia não consegue explicar isso, tá? Por que eles não fazem diferente? Por que eles têm que ficar, tá vendo? Ó, um de frente para o outro. Por que eles não ficam um do ladinho do outro aqui, assim, ó? Né? Não ficam um de frente para o outro. E essa é a explicação que até hoje a gente não tem. E pelo fato deles ficarem né, um de frente para o outro, é que há essa troca desse material genético, que a gente não sabe onde isso acontece, tá? Então, a formação das fibras de fuso, da mesma forma, essas fibras de fuso vão se formar,
tá? A pergunta que o colega fez aí, ó, o que é cinetocóreo, o que é centrômero? Centrômero é onde o meu DNA está aqui, ó, né? Onde é o meio do DNA, vamos falar assim, né? Onde tem a ligação das cromátides aqui. Não significa o meio propriamente disso, porque existem alguns cromossomos que esse centrômero está lá na ponta, o outro fica no meio, né, deslocado, tá certo? E o cinetocoro é onde esse cara vai ligar lá, né? É uma região onde há proteínas, né, e que estão ligadas no DNA e que vão ligar-se também minha fibra difusa para haver essa divisão celular, ok? Então já está acontecendo essa divisão, essas fibras, a formação dessas fibras. Esses cromossomos que estavam pareados, eles começam a se migrar para o centro da célula, né? E aqui não há separação das cromátides. Vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. E eu peço para vocês notarem o seguinte: note que na hora que esses cromossomos se dividirem, né, vai um cromossomo com as duas perninhas para cada um dos lados. Olha lá, as duas perninhas se mantêm. Aqui já houve redução do número de cromossomos, né? Então, quando a gente tinha ali 46, nesse caso aqui, a gente já vai ter 23. Mas note que cada um desses cromossomos aqui está com suas cromátides ainda, né, duplicadas, tá certo? Então, a divisão celular aqui, a primeira divisão celular, a primeira fase da meiófase, lá na telófase, e ela ainda vai continuar a sua divisão, porque agora ela entra na segunda fase da meiose, que é a meiose 2. Então, de novo, na prófase, esses cromossomos, eles vão entrar no polo inicial da célula. Agora sim, eles não ficam mais um de frente para o outro, tá vendo? Eles ficam um atrás do outro, e aí há a separação das cromátides irmãs. E aqui, essa segunda fase, ela é exatamente igual à mitose, tá? Essa aqui não tem diferença nenhuma da mitose, e a formação de 4 novas células, cada uma com a metade do cromossomo inicial da anterior, com a metade do cromossomo da que iniciou. E detalhe, ela não tem a mesma constituição genética, porque aqui ela já está completamente diferente, né? Houve aquelas trocas de material genético, então ela não representa exatamente a mesma célula anterior, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, se não tem nenhuma outra dúvida, ninguém pelo menos se manifestou. Se alguém escrever no chat aí e alguém tiver com o microfone, lê a pergunta do colega, tá? Às vezes o colega está sem microfone aí, alguma coisa assim, tá bom? Não está funcionando. Aí pode escrever alguém aí, lê para mim. Bom, aí a gente entra na parte de gametogênese, que é muito importante, porque tem a ver, é um passo seguinte a essa parte de mitose e meiose, tá certo? Onde acontece, então, a gametogênese, ou a formação dos nossos gametas? Bom, nos meninos, né, nos homens, ela acontece, deixa eu só pegar aqui meu apontador aqui de novo, nos meninos ela vai acontecer aqui, ó, nesse camaradinho aqui, que é o nosso testículo, né? Então, aqui no testículo, tá certo? Vai acontecer a divisão celular, né? Um pouco diferente, que é a nossa meiose, tá? Aonde propriamente? Aqui, ó, se a gente olhar aqui dentro do testículo, o testículo, ele é um monte de, ele tem um monte de canalículos aqui dentro, aqui, ó. Tá certo? Que são chamados de aliás, são microtúbulos, não, são túbulos seminíferos, tá? Esse túbulo seminíferos é uma rede de túbulos que está dentro do seu testículo aí, né? E na luz desse túbulo, imagina se eu estou olhando esse túbulo aqui, ó. Isso aqui seria como se eu estivesse olhando a luz do túbulo. Se eu tivesse colocado como se fosse um binóculo, né? Isso aqui é o lado de um binóculo, eu estou olhando a luz do túbulo. Aqui tá as paredes do túbulo, né? Do túbulo seminífero. E aqui, nessas paredes aqui, existem algumas células aqui, que a gente vai ver o nome delas, chama espermatogônias, tá? Não precisa decorar esse nome, não. Eu sou professor, preciso decorar, mas vocês não. Então, essas espermatogônias aqui, ó, é que vão dar origem aos nossos aos nossos espermatozoides, tá bom? Uma vez que esses caras terminam de ser produzidos espermatozoides, eles vão cair dentro do tubo, lógico, né? Eles estão aqui na parede, eles vão cair dentro do tubo.
E esse túbulo é esses canalículos que vocês estão vendo aqui. Isso vai ligar a um outro órgão chamado epidídimo. Esse epidídimo é uma alça bem grande, comprida. Esse epidídimo ele vai ligar lá no canal diferente. E esse canal diferente, onde é que ele desemboca? Ele desemboca justamente na ponta do seu pênis, tá certo? Então, se você pegar um catéter e enfiar na ponta do seu pênis aí, ele vai entrar, vai chegar até aqui, tá certo? Essa alça aqui do nosso epidídimo, né, que nós temos aqui nos homens, né, essa alça do epidídimo, olha o epidídimo aqui lá no saco escrotal, ó, ele é muito importante porque dentro dessa alça é que os espermatozoides, eles são amadurecidos, né? O espermatozoide, quando ele é formado, ele ainda possui, ele precisa de fazer a formação do acrossomo, que é um vacúolo bem grande com célula, com um líquido bem ácido, que vai ajudar vamos falar assim, a quebrar, né, a zona pelúcida do folículo, né? Então, é preciso formar isso. Além disso, o meu espermatozoide, quando ele ainda está em formação, ele precisa criar o flagelo, né? Ele precisa aumentar o número de mitocôndrias, porque um espermatozoide ele depende de mais mitocôndrias, tem que ter um número gigante de mitocôndrias para ele poder conseguir drenar essa energia, né? Produção de energia, quebra de ATP para o meu flagelo conseguir nadar. Tem também, nessa época, né, nessa mesma região, formação de mais centríolos, porque os centríolos que dão origem aos flagelos. Então, tá certo? Tudo está acontecendo à medida que esse camaradinha está saindo aqui do seu testículo e caminhando dentro do epidídimo, tá? Esse caminhar, ele demora muito tempo, em torno aí de 23 dias a 46 dias, mais ou menos, tá certo? Até mais, às vezes, que é o tempo que a gente precisa para que esses espermatozoides estejam maduros. Então, você imagina qual é a quantidade de espermatozoides que você precisa produzir, né? Porque esses caras estão, ao mesmo tempo que eles estão aqui sendo produzidos, já tem outros aqui que já estão amadurecidos e aguardando, né, o momento de serem usados, né? Então, eles ficam aqui, ó, nessa alça aqui, eles ficam armazenados, e aí, quando o homem é estimulado sexualmente, isso aqui, então, é levado até o canal diferente, e aí sai em forma de sêmen, tá? Então, aqui é uma quantidade imensa aqui que a gente precisa, tá certo? Alguns casais que tentam ter filhos, né, e ficam fazendo sexo todo dia, achando que isso vai trazer vantagem, é um dos grandes problemas se você não consegue engravidar. Por quê? Porque esses caras ainda não terminaram de se maturar, né? Então, você tem que dar um tempo aí para haver maturação. Lógico, você não precisa dar tempo aí de 23 dias, mas pelo menos de 3 em 3 dias, mais ou menos, é necessário para que haja nova formação de novos espermatozoides e ficam disponíveis, tá? Isso nos homens. E nas meninas, onde é que acontece isso? Bom, nas meninas acontece lá no seu ovário. Mas, lembra que eu comecei nessa aula dizendo o seguinte, que nas meninas não há divisão meiótica, né? Vamos falar assim, a divisão meiótica ela não se inicia depois que ela está na fase adulta. Esse ovário das meninas, ele é formado ainda na fase fetal, lá por volta do 3º mês de vida. E lá no 3º mês de vida, tá? Que acontece todas as meioses necessárias para a formação dos folículos. Então, os folículos que as meninas têm já foram formados há muito tempo atrás, ainda quando ela estava na fase de feto, tá certo? Quando ela está adulta, não há mais a formação de novos folículos. Você vai usar os folículos que você formou lá na fase embrionária. Por isso que as mulheres, né, elas têm um número, né, contado aí, vamos falar assim, de óvulos, tá? Óvulo é errado dizer, tá bom? De folículos, tá? Vocês têm um número aproximadamente em torno de 400, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, tá? Vocês nascem com 400 mais ou menos, mas que vocês usam mesmo ao longo da vida toda em torno de 200 e poucos, tá? Você não utiliza mais do que isso não, tá certo? E toda vez que você, né, então, menstruar, significa que você teve a liberação de um folículo aí, né? Bom, então vamos lá para a parte masculina rapidão aqui para a gente ver. Bom, pessoal, a espermatogênese é a formação dos espermatozoides, por isso o nome, espermatogênese, né?
De novo, onde acontece isso? Lá na luz do túbulo seminíferos, né, dos túbulos lá. Lá existem algumas células, essas células têm o nome de espermatogônias. Essas células, elas fazem parte desse túbulo, e são células, né, que no caso dos humanos tem 46 cromossomos, por exemplo, no caso dos bovinos teriam 48 cromossomos, tá? Essas células aí, elas estão lá e vão formar novas células. Então, elas fazem um monte de divisões mitóticas, porque é uma atividade, né, de formação de novas células muito grande. Só que uma dessas, né, essas células, após elas fazerem várias divisões mitóticas, todas elas recebem uma informação que elas não mais vão fazer mitose, porque elas vão fazer uma única divisão celular depois, que é a meiose, certo? Então, uma espermatogônia é uma célula 2N, ou seja, uma célula de 46 cromossomos, e ela vai iniciar, então, a sua divisão celular, e ela, quando ela entrar em meiose, quando ela começar ali a fase de prófase, por exemplo, ela deixa de chamar espermatogônia, e ela muda seu nome para espermatócito primário. Essa mudança de nome aí, a biologia deu o nome de espermatócito primário para a célula que vai iniciar a sua divisão celular, porque ela vai passar para a meiose 1. Então, a meiose 1, espermatócito primário, porque ela está fazendo a meiose 1, tá? Então, o que é um espermatócito primário? É uma espermatogônia, só que começou a divisão. Quando ela começou a divisão, o nome dela muda para espermatócito primário. Então, o espermatócito primário é uma célula ainda 2N, ela ainda não houve a sua redução no número de cromossomos. Então, o espermatócito primário é uma célula 2N. Quando a célula terminar de fazer sua primeira parte da meiose, ela vai formar duas novas células com o nome N. E aí o nome de espermatócito primário sai e ela passa a se chamar espermatócito secundário. Secundário porque ela vai começar a sua segunda meiose. Então, a célula que vai começar a sua segunda meiose chama-se espermatócito secundário. Ela não é mais uma célula 2N, ela é uma célula N. E se ela antes tinha 46 cromossomos, na espécie humana, agora vai ter 23 cromossomos. Se é um bovino, se ela tinha 48 cromossomos, agora ela vai ter 24 cromossomos, por exemplo. Tá bom? O espermatócito secundário, ele vai entrar na meiose 2, no final ele vai formar 4 novas células, não é isso? 4 novas células que a gente está aqui, ó. Essas 4 novas células que ele vai se formar, vai se receber o nome não mais de espermatócito secundário, espermatócito secundário é quando ela começa a sua meiose, e essas 4 células, que é fruto de um espermatócito secundário, passa a se chamar espermátide, tá? Espermátide, então, é todas aquelas células que terminaram a sua meiose. Então, se a meiose inicia com uma espermatogônia, lá, né, que dá origem ao espermatócito primário, no final não vai formar 4 células. Essas 4 células são chamadas de espermátides. Quando é que essas células vão se chamar espermatozoide? Espermátide é uma célula que ainda não se diferenciou. Ou seja, não houve criação do flagelo, não houve criação do acrosoma. Quando ela começar a criar seu flagelo ou acrosoma, aí ela muda seu nome, ela deixa de se chamar espermátide e passa a se chamar espermatozoide. Bom? Nome bem diferente aí, muito difícil, né? Mas vocês não precisam ficar preocupando muito com esses nomes, não, tá bom? Bom, e nas meninas? Como é que funciona isso? Bom, nas meninas funciona muito parecido, tá? A gente dá o nome de oogênese, ou pode ver também ovogênese, é o mesmo nome, tá bom? Bom, o que acontece? Nós vamos ter lá nos ovários, né, das meninas, algumas células chamadas de ovogônias, tá bom? Essas ovogônias, elas vão fazer várias divisões celulares, né, lógico, mitose nesse caso, tá? Para formar novas ovogônias. Mas um dia, essas ovogônias vão receber uma, né, vamos falar assim, uma notícia, uma informação genética, que ela vai deixar de fazer mitose, porque ela vai fazer a última divisão celular dela, que é a meiose. Então, essa ovogônia, que é 2N, ou seja, 46 cromossomos, ela vai iniciar a sua meiose. Se ela vai iniciar a sua meiose, ela muda o nome de ovogônia para ovócito primário, tá certo? Esse ovócito primário é uma célula que vai iniciar a sua divisão celular, tá? E aí, ela forma-se, então, a sua primeira divisão celular. Para ela fazer essa divisão celular, ela aumenta o volume, ela cresce de tamanho, ela fica muito grande, tá certo?
E aí, esse ovócito primário, ele vai dar origem a um ovócito secundário, tá certo? Secundário por quê? Ovócito primário, porque ele vai fazer a primeira meiose e vai dar origem ao segundo, a segunda célula, duas células, que vai se chamar ovócito secundário. Aqui nós temos uma particularidade das meninas. Essa divisão celular, ela não é igual, ela é um pouco desigual. Uma célula vai receber todas as organelas citoplasmáticas junto dela, tá certo? E a outra vai receber só o núcleo e uma membrana celular. Mais nada. Essa célula que vai receber só o núcleo e a membrana celular, a gente chama de corpúsculo polar ou glóbulo polar, tá certo? E a outra que fica sendo o ovócito secundário. Isso tudo que eu falei aqui aconteceu enquanto vocês, meninos, estavam na fase fetal. E aí vocês cessam essa divisão celular, ela fica paradinha por 13, 14 anos aí, tá certo? Que é quando você começar a ter suas menstruações, aí esse ovócito secundário vai ser lançado lá na sua, né, na luz dos seus, né, dos canais do seu útero lá, vamos falar assim, né? E é onde vai haver, então, a continuidade dessa meiose. Só que essa meiose só vai continuar se acontecer uma coisa. Só vai continuar a meiose 1 vai ser, aliás, a meiose 2 só vai ser iniciada se houver fecundação. Se não houver fecundação, não tem meiose 2 e esse ovócito secundário vai embora. Mas se houver fecundação, assim que houver fecundação, ocorre a segunda parte da meiose, tá bom? É muito interessante isso, porque o espermatozoide, quando ele consegue acesso ao ovócito aqui, ele consegue o acesso, ele deságua seu material genético aqui, e ele fica aguardando o ovócito terminar a sua meiose 2, porque aí, quando houve a fecundação, o ovócito 2 vai começar, então, a sua segunda meiose, para a formação de 4 novas células, nesse caso, né? Só que essas 4 novas células ainda vai ser desigual. Esse ovócito secundário vai dar origem ao óvulo e um outro corpúsculo polar. E esse outro corpúsculo polar que estava aqui vão dar origem a mais 2 corpúsculos polares. Esses caras não servem para nada, no final eles são todos absorvidos, tá bom? E aí, esse óvulo aqui, sim, aí sim recebe o nome de óvulo. Então, cuidado. Quando vocês, meninas, falam assim, hoje é meu período fértil, eu estou ovulando. Isso é mentira. Você só ovula, só há formação de óvulo se houve fecundação. Se não houve fecundação, você não está ovulando. Você está fazendo, né, você está ovocitando. Esse é um nome muito errado de falar ovular, tá certo? Você está ovocitando. Não há formação de óvulo se não houve fecundação. Certinho? Bom, e aí sim é feito o óvulo, e aí, lógico, formação de novo ser, tá? Fotinha bem legalzinha para vocês verem aqui. Essa aqui é um corpúsculo polar, e aqui o óvulo grandão. Aí que bonitinho, tá certo? E esse aqui que você tá vendo aqui, esse aqui tudo é o óvulo, essa aqui é a zona pelúcida, tá? Então, é uma brincadeirinha que a gente gosta de mostrar aqui. Vamos imaginar se tem um nanismo, se está acontecendo um nanismo, e aí eu tenho, então, ó, um rapazinho aqui, e esse rapazinho, ele é portador do nanismo, ele tem uma grande e uma pequena aqui, tá certo? E aqui uma menina que também é portadora do nanismo, ela tem uma grande e uma pequena. O nanismo é uma doença que ocorre quando eu tenho a junção de dois genes recessivos. Se esses caras, né, tiverem uma fecundação, o que pode acontecer? Pode acontecer desse A grande juntar com esse outro A grande aqui e nascer um indivíduo totalmente livre da doença. Mas pode acontecer que esse A grande encontrar esse outro A pequeno aqui da mulher, e aí nasceu uma criança portadora, ou pode ser que o A pequeno do homem encontre o A grande da mulher e também nasce uma criança portadora. Isso tudo é chance. Entretanto, pode também ocorrer a junção dos dois A pequenos, e aí vai nascer o indivíduo A pequena aqui, que é com o nanismo, tá? Funciona assim. Na gametogênese vegetal, eu vou passar ele mais rápido aqui, que não é muito interesse nosso, mas só para a gente entender como é que funciona. Lógico, ele vai acontecer lá na flor,
né? Na flor, algumas flores são completas, outras não são. Se a flor for completa, ela vai ter a parte do androceu e a parte do gineceu, que é feminino. Ou pode ser uma planta cujas flores são só masculinas ou só femininas, né? Isso pode acontecer também, né? Bom, o que é diferente? O primeiro nome é diferente, né? Se, claro, nos homens a gente tinha espermatogênese, aqui a gente vai ter o nome de microsporogênese, que é a formação de quem? Do micrósporo, ou mais precisamente conhecido como grão de pólen, né? O que muda desses caras para a gente? O nome das células são as mesmas, tá? Assim, se a gente for olhar, a gente vai ter uma microsporogônia, um microsporócito primário, um microsporócito secundário, tá? Exatamente igual a gente viu lá. O que muda aqui é que na hora que formar, na hora que terminar, vamos falar assim, a minha divisão celular no finalzinho lá, e formar, que a gente, nos humanos, formam-se os espermatozoides, nas plantas forma-se o grão de pólen. Esse grão de pólen, que vai ter uma única célula, ele vai fazer 2 mitoses, depois que ele terminou tudo. Então, depois que ele terminou a meiose toda, ele faz 2 vezes a mitose. Por quê? Ele precisa ter 2 núcleos, que a gente chama de núcleo reprodutivo, e um outro núcleo que a gente chama de núcleo vegetativo. Então, você imagina uma célula N. Se ela fizer uma mitose mais uma vez, ela vai fazer 2N. Se ela fizer uma mitose pela terceira vez, pela segunda vez, ela vai formar 3N. Então, ela fica com 3 Ns. Só que esses Ns, né, esses núcleos, eles não se misturam, eles ficam cada um separadinho. 2 desses caras vão dar origem ao núcleo reprodutivo e um vai dar origem ao núcleo vegetativo, que é o tubo polínico. O tubo polínico é formado por um desses núcleos, tá? Nas fêmeas, né, nas árvores, né, fala assim, nas árvores fêmeas, né, nas plantas fêmeas, né, a mesma coisa vai acontecer lá nas meninas, tá? Essa divisão ela é desigual, mesma coisa, só que no finalzinho lá, primeiro, ela continua dividindo, ela não precisa de ter a fecundação, tá? É diferente das mulheres, ou dos mamíferos, né, dos animais, ela não precisa de ter a fecundação, ela vai continuar se dividindo, tá? E aí, na hora que ela terminar a sua divisão celular, que ela ficar com uma célula N só, ela vai fazer 5 mitoses, tá? Ela vai sair de uma para 2 Ns, depois ela vai dividir de novo, e desses 2N ela vai formar 4Ns, aí depois ela vai, 5 não, desculpa, ela faz 3, né, eu fiz errado. Dessas 4Ns ela vai formar mais 8Ns, tá certo? Então, ó, a primeira vai estar N, ela faz uma divisão celular, mitose, ela fica 2N de novo, aí ela faz de novo 2 mitoses aí, cada uma dessas faz uma mitose, forma-se 4Ns, e aí cada uma dessas faz uma mitose de novo, aí ela fica 8Ns, tá? Ela faz mitose 3 vezes, o grão de pólen faz mitose 2 vezes, a parte feminina faz a mitose 3 vezes, ela fica com 8 células. Por que ela precisa dessas 8 células? Porque uma dessas células vai chamar oosfera, tá certo? Essa oosfera vai dar origem ao embrião. 2 dessas células vão chamar de núcleos polares. Esses núcleos polares vão dar origem ao endosperma, ao material de reserva da semente, tá? Outras 2 dessas células vão dar origem às sinérgidas. Essas sinérgidas são materiais que depois são materiais que vão ser absorvidos, tá? E 3 delas vão se chamar antípodas, aí fecha as 8, que também vão ser absorvidas, aí não tem explicação por que elas existem não, tá certo? Então, só para vocês entenderem, isso aqui é a parte do gineceu, né? Então, aqui está o gineceu lá, ó. Então, aqui estão todas essas células que eu falei para vocês, tá certo? Então, a primeira aqui, ó, essa amarelinha aqui, ó, que a gente chama... Aqui está tudo em espanhol, tá? Mas a ovocela, que é a parte que dá origem ao embrião, né? As sinérgidas, que são materiais que vão ser absorvidos, tá certo? Os núcleos polares, que vão dar origem, esses 2 aqui, ó, que vão dar origem a... Desculpa, esse aqui, tá até errado aqui, que era para ter mais um pontinho aqui, ó, que vão dar origem ao material de reserva, o endosperma, e as 3 antípodas que também vão ser absorvidas,
tá certo? Aqui está a foto um pouquinho melhor, a oosfera, né, os núcleos polares, as antípodas e as sinérgidas, as duas sinérgidas aqui. Ora, um dos núcleos polares, do núcleo reprodutivo, lá do grão de pólen, vai juntar com a oosfera e vai formar um zigoto, né? Vai formar o embrião. O outro núcleo reprodutivo, ele vai juntar com os dois núcleos secundários aqui, os dois núcleos polares, e vai dar origem ao albúmen, ao material de reserva. Então, se a gente tiver uma planta de milho, né, que for a grande, por exemplo, e a outra que for a pequena, quando essas plantas forem cruzadas, né, então essa aqui é a parte masculina, essa aqui é a parte feminina. Quando essas plantas forem cruzadas, aí vai dar origem ao grão aí de milho, tá certo? Bom, o embrião, ele vai ser formado como? Ele vai ser formado por um A grande desse aqui da mãe, com um A pequeno do pai. Pronto, tá aqui o embrião formado. O endosperma, ele lembra que eu preciso de 2 núcleos polares da mãe, então ele vai ter 2 desses caras aqui, então vai ter o A grande aqui, mais um do pai, que é o A pequeno. Ele vai ser um triploide, porque vai ter 2 da mãe, porque são 2 núcleos polares, mais o núcleo reprodutivo masculino. Então ele vai ser desse jeito, ele é triploide. E o pericarpo, que é a casca da semente, ele é exatamente igual ao da mãe, que ele é um material materno. Então, ele vai ser o mesmo da mãe. Então, dentro de uma semente, você tem 3 tipos diferentes de genótipo ali. É algo meio louco, né? Se essa planta for desse jeito, ó, A grande, B pequeno, eu coloquei mais uma característica aqui, né? Mais um gene, e o pai for A pequeno, B grande, olha que confusão que vai dar esse negócio. Quando esses caras cruzarem, como é que vai ficar o embrião? Vamos pensar. O embrião vai pegar, ó, um A pequeno e um B grande do pai, um A grande e um B pequeno da mãe. Pronto, tá lá, ó. Um A grande e um B pequeno da mãe, desculpa, um A pequeno e um B grande do pai, tá aqui, ó, o A pequeno e o B grande que é do pai, e o A grande e o B pequeno que é da mãe. E o endosperma, como é que fica? Ora, o endosperma eu vou ter que pegar 2 A grandes e 2 B pequenos da mãe, e um A pequeno e um B grande do pai. Então, tá lá, 2 A grandes e os 2 B pequenos da mãe, e um A pequeno e um B grande do pai. Tá tudo bonitinho aqui, tá certo? Tem que colocar assim, porque primeiro vem os maiúsculos, depois os minúsculos, tá? E o pericarpo? O pericarpo é o material da mãe. Ele é formado pelo tecido materno, então ele tem que ser exatamente igual ao da mãe. A grande, B pequeno, B pequeno. Pessoal, a gente para por aqui e agora sim a gente acabou esse capítulo aí todinho aí, tá certo? Desculpa a demora, mas genética vai ser assim, as disciplinas, elas são muito grandes, cada um dos capítulos, não dá para a gente ficar dividindo isso não. Nós vamos ter que ter 30 aulas aí, a gente não consegue, tá? Alguma dúvida aí nessa história? Professor, só quero que o senhor me explique um negócio. Pode. Por exemplo, o senhor falou assim que o espermatozoide, ele demora 46 dias para ser, como é que é, fabricado? De 23 a 46 dias, por isso, mais aproximadamente. E, por exemplo, um touro de central, ele é coletado, faz coleta dele entre 1 a 2 vezes por semana. Como que ele consegue, durante essas 2 vezes ou 3 vezes por semana, às vezes, consegue ser um touro ainda fértil e ter uma qualidade espermática muito boa? O que acontece é o seguinte, primeiro que você precisa de 2, normalmente faz 2 coletas, tá? 3, quando o touro tem uma qualidade espermática excepcional. O que a gente busca num touro que tem qualidade espermática excepcional? Que ele tenha, primeiro, lógico, a qualidade dos espermatozoides, eles têm que ser espermatozoides com baixo número de defeitos, tá? Isso é importante, ou seja, o que é normal, às vezes nasce 2 cabeças, é muito normal de acontecer, tá bom? Às vezes o espermatozoide está sem aquele acrossomo, às vezes ele tem 2 flagelos, e aí ele atrapalha ele na hora de nadar, ele tem que ter só um flagelo, às vezes o flagelo é curto, tá certo? Isso tudo são observados no exame andrológico, que você vai observar ali se aquele touro tem uma quantidade alta de espermatozoides defeituosos ou baixa.
Se ele já tem uma qualidade baixa de espermatozoide, pronto, já começa a resolver nosso problema aí. A outra avaliação que a gente faz é em termos de número. Quanto mais maior o número de espermatozoides, muito melhor, tá certo? Por quê? Porque quando você faz uma coleta de sêmen, você coleta aquele sêmen daquele touro, você não vai usar toda aquela coleta num único, vamos falar assim, numa única palheta. Aquele sêmen depois, ele é diluído e é dividido em pequenas porções que vão compor uma paleta, tá certo? Então, por isso que é possível você fazer essa coleta desses animais. Você coleta lá, uma coleta de uma semana, né? Vamos falar de 2 coletas que você fez lá, você vai formar várias palhetas de inseminação, tá? Lembre-se que eu não preciso de um número gigantesco de espermatozoides, eu preciso só de um, né? E aí, então, é feito isso dessa forma, é feita uma diluição né, do sêmen. Nos suínos, o suíno tem uma capacidade gigante de produzir sêmen em termos de volume. O volume do suíno, você tem ideia, o suíno é em torno de mais ou menos 500 ml que ele ejacula, tá certo? Só que esse grande ejaculado do suíno, ele é muito dissolvido, tá certo? Ele está muito diluído. A quantidade de espermatozoide é muito baixa. Tá? Então, aí você vai ter que. Aí o suíno não dá para ficar diluindo muito, não. Mas os bovinos você pode diluir tranquilamente e ainda continuar com a qualidade excepcional. Tá bom? Ah, sim. Mais alguma dúvida, galera? Professor, Pode perguntar, Suzana. eu fiquei com uma curiosidade, na verdade. Tá. Com relação ao que o senhor estava falando lá do folículo feminino, né? Que a Sim. mulher libera um todo mês, né? Isso. Geralmente tem uns métodos conceptivos que as mulheres usam que bloqueiam a menstruação por tempo indeterminado. Eu poderia dizer, então, que ela estaria preservando seus folículos? Poderia estar dizer que está preservando seus folículos. E isso até é um negócio muito interessante, Suzana, você tocar nesse assunto. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de alguma mulher que trocou o anticoncepcional e aí logo que ela trocou, ela engravidou. Provavelmente você já ouviu essa história. O que acontece quando acontece isso? Quando acontece esse tipo de situação, é porque há uma desregulada nos níveis de hormônio, e aí esses folículos estão tão preservados que rapidamente eles saem. E aí, fez sexo sem camisinha, pegou. Entendeu? Mas sim, você consegue, você acaba protegendo, vamos falar assim, seus folículos lá um pouco mais tempo, tá? Mas não é muita vantagem ficar com esse negócio protegendo muito tempo, não, tá? Porque à medida que você vai ficando cada vez mais velho, aí começam os problemas. Porque à medida que você vai chegando próximo dos 40 anos, que só é a minha idade, né? O caso das mulheres é um problema, né? Nesse caso, porque é o seguinte, a divisão celular, ela já não é tão perfeita quanto antes. Então, pode ser que, por exemplo, acontece a formação do embrião, mas aí lembra, né? Houve a fecundação, houve a concepção, e aí o espermatozoide fica esperando terminar de fazer a sua divisão celular para ele poder juntar os materiais genéticos, né? E aí a formação de uma nova célula. E aí acontece muitas vezes houve a concepção, mas essa gestação não vai para frente porque a divisão celular da mulher já está um pouco mais, né? Vamos falar assim, não está com as mesmas perfeições, e aí o embrião ele morre naturalmente. Você às vezes foi fecundado, nem soube que foi fecundada e já morreu, entendeu? Certinho, professor, obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, de novo, desculpa, pessoal, infelizmente as nossas aulas de genética vão ser um pouco mais compridas, é muita informação que a gente tem que falar, tá bom? Vocês não têm mais dúvida, deixa eu só fazer aqui rapidamente uma chamada aqui para contar a chamada de vocês aqui, 2 minutinhos. Prometo que vai ser rápido. Hoje são 13/11/2020. E aí, deixa eu só marcar aqui. O Abner não está aí, né, pessoal? A Amanda está por aí? Amanda não, né?
Anderson, tá aí? Não, não, Anderson também não tá. Brenda Vanessa, também não. Érica, eu vi que tá aí, né? Sim. Fernanda, tá vendo? Pelo menos eu tinha visto a Fernanda aí. Tá aqui, sim, vi. Tô aqui, prof. Isso. Flávio não tá aí, né? Flávio não, né? Guilherme também não vi. João Vitor também não vi. Júlia Amaral eu tinha visto aí. Tô aqui. Ótimo. Letícia. Aqui. Aí, né, Letícia? Ótimo. Luiz Felipe. Não, né? Nívia. Aí, Luiz Felipe? Opa, foi mal, Luiz. Tô. Nívia tá aí também, não, né? Tranquilo. Aqui, professor. Aí também, ótimo. Paulo Henrique também eu vi aí. Eu tô aqui. Suziane eu vi. Tylon não vi. Túlio também não. Victor Edson. Não, né? E nem o Vitor Hugo, né? Opa, eu tô aqui. Opa, foi mal, então tá bom. Era só para ver se Vitor você Hugo estava tá aqui. acordado. Pessoal, então só isso. Muito obrigado. Um abraço para vocês, tá? Alô. Tchau, tchau. Até mais.